Fala, meu boa atualizado, fala, minha boa atualizada, como é que tá a tua preparação para o teu tão sonhado e desejado e, sobretudo, de sucesso exame de seleção? Tá caminhando positivamente? Tá evoluindo progressivamente? O canal Boa Atualizado traz sempre para você geografia e atualidades de uma forma positiva, eficiente e eficaz para você obter sucesso no seu exame de seleção. Essa super aula agora, ela está referente à inter-relação entre três pontos geopolíticos e geográficos muito fortes. É a geopolítica associada a recursos naturais e associada também à questão de conflitos. Três temáticas em uma só aula, em menos de 20 minutos. Só aqui, de forma eficiente e eficaz, no canal Bora Atualizar. Mas antes disso, não podemos esquecer. Solta a vinheta, papai! Fala, turma boa! Beleza? Professor Almeida Júnior no pedaço aqui com o canal Bora Atualizar. É exatamente isso que eu falei lá na chamadinha. Geopolítica, recursos naturais e conflitos. Três temáticas geográficas e de atualidades para você aqui no canal Bora Atualizar em menos de 20 minutos. De forma direta, sem rodeios, a informação que você precisa para você marcar certo lá na sua questão de exame de seleção, lá no seu item, por exemplo, do Exame Nacional do Ensino Médio, ou naquela questão do seu concurso público que você está se preparando de forma eficiente, com alta performance aqui, com o canal Bora Atualizar. Exatamente isso, Bora Atualizada, exatamente isso, Bora Atualizada. Geopolítica. A geografia, a política é explicada pela geografia. A relação entre Estado e território, de uma forma dentro da nação e de uma forma fora dessa nação, ou seja, internacional. Falar de recursos naturais, grava essa. Falar de recursos naturais, você nunca pode esquecer disso. Os recursos naturais, sejam eles renováveis, sejam eles não renováveis, base de muita produção econômica pelo mundo afora, todos eles são estratégicos, uns com maiores, outros com menores intensidades proporcionais ao que ele oferece junto à cadeia econômica de cada região, de cada área, de cada espaço geográfico. Exatamente isso. Os recursos naturais são estratégicos, tá? Toda vez que você mencionar sobre recursos naturais, toda vez que você fizer uma leitura sobre recursos naturais, a palavra estratégica ou estratégico vai estar presente no seu pensamento geográfico. Por quê? Porque os recursos naturais, eles são simplesmente vitais à sobrevivência. Como assim? Pergunte para alguém a importância do ar para quem passou 3, 4, 5, 15, 20 dias numa UTI provocado por uma síndrome de insuficiência respiratória. Pergunte para alguém, tá, que tem boa parte do ano a escassez ou a irregularidade de água superficialmente. Por exemplo, as águas continentais, os rios. Pergunte para alguém, tá, que não tem a satisfação, o prazer de respirar um ar puro. Então daí você consegue conceber que os recursos naturais são simplesmente estratégicos, porque eles são essenciais, imprescindíveis, ou melhor, eles são vitais para a ocorrência, para a organização e às vezes para a desorganização, se for um caso, por exemplo, de uma área conflituosa da sociedade mundial. Isso nas anteriores ordens mundiais nas quais nós já passamos. Agora, além de você lembrar que os recursos naturais são algo vital, são algo essenciais para a sobrevivência, a manutenção e organização do espaço, tu também não pode esquecer que os recursos naturais também estão associados de importâncias variáveis. Exatamente isso. Os recursos naturais têm importâncias variáveis. Por quê? Porque vai depender do tempo cronológico, do tempo natural, associado à presença ou não de aparato técnico e tecnológico para suprir, para aumentar a produção e quando na ausência e quando na escassez, você vai ter que aumentar a produtividade desses recursos naturais. Então a presença desses recursos naturais vai dizer, vai possibilitar, vai encaminhar, vai projetar qual é o uso técnico e tecnológico para esse recurso natural. Se ele é abundante, a tecnologia vai só aumentar a produção, tá? Se ele é mais abundante ainda, a tecnologia vai só manter. E se ele for escasso, aí você vai ter que entrar a tecnologia de forma produtiva, tá? Então, já temos duas informações. Recursos naturais, sejam renováveis ou não renováveis, eles são
estratégicos e são literalmente de importância variável. Essa variação, essa variabilidade decorrente de 2 pontos. A presença do tempo, seja o tempo natural, seja o tempo cronológico da produção econômica, alinhada em maior ou menor proporção com as tecnologias, tá? Outra informação referente a recursos naturais, você não pode lembrar o seguinte, não pode esquecer, aliás, você tem que lembrar, né? Você não pode esquecer. Você tem a questão da perda, você tem a questão da escassez e você tem a questão da extinção dos recursos naturais, tá? Perda, escassez e extinção dos recursos naturais, sejam renováveis ou seja não renováveis. Como isso pode acontecer? Como isso pode ser ocasionado? Vamos lá. Primeira informação, que os recursos naturais, eles são distribuídos de forma irregular. Pegou a informação? Percebeu a visão? Os recursos naturais são vistos de forma irregular. Associado a essa distribuição irregular, você tem o mau uso ou as más utilizações desses recursos naturais. Aliado a essa distribuição irregular, a esse mau uso ou essa má utilização, nós temos as inutilizações, tá? Decorrente de formas erradas, errôneas, de aproveitamento desses mesmos recursos naturais. E por fim, você pode ter a ausência desses recursos naturais. Vamos lá. Quando é que você tem a perda? Quando é que você tem a escassez? Quando é que você tem a extinção dos recursos naturais? 4 pontos. A partir da distribuição natural, que é irregular, acompanhado do mau uso, acompanhado das inutilizações que podem levar, que podem reproduzir, que podem produzir, literalmente, a ausência desses recursos naturais. E de onde que nós partimos desse pensamento na hora do seu exame de seleção? Lembre-se sempre disso. O uso dos recursos naturais são intermediados, são canalizados, são conectados a partir da sobrevivência e da economia, tá? A importância, a variabilidade, a fundamentação, a valorização é um termo muito interessante para você associar na hora da sua resposta dos recursos naturais, geopoliticamente falando. Eu casando aí recursos naturais e geopolítica, são mediados, são intermediados, são conectados, são balizados, um outro termo bom para você na sua produção textual, a partir de 2 pontos. Quais são? A partir da sobrevivência e a partir da economia que circula esses recursos naturais. E quando é que os recursos naturais realmente se tornam estratégicos? A partir de uma equaçãozinha básica. Qual é essa equação? A partir da presença das reservas, essas reservas de recursos naturais são utilizadas, ou seja, são produzidas, e isso gera renda. Qual é o resultado dessa equaçãozinha? Tá? Reservas, produção e renda. 2 objetivos. Quais são os 2 objetivos, professor Almeida Júnior? Quais são os objetivos, canal Bora Atualizar? Manter, criar, evoluir nas geoestratégias de cada nação, de cada país. E qual é a importância, qual é o foco, qual é o objetivo, qual é a finalidade, tá, desses países, dessas áreas geográficas, manter, criar, ou evoluir, ou retroagir, vamos dizer assim, né? As geoestratégias. Uma só, hegemonia. E o que é que nós chamamos? Qual é o significado? Qual é o sinônimo de hegemonia em geografia? Qual é? Ah, não sabe? Canal Bora Atualizar está aqui para isso. Poder. E o que nós classificamos como poder na nova ordem mundial? Aspectos militares, aspectos políticos e, sobretudo, aspectos o quê? Econômicos. Então, para você ter toda essa hegemonia, eu preciso ter, literalmente, vamos recordar, eu preciso ter as reservas, sejam em meu território ou em território alheio, tá? Daí entra o termo cooperação com as reservas naturais, daí entra a cooperação com relação aos recursos naturais. Então vamos lá, reservas, produção, vai gerar renda. Essa renda vai manter, vai criar ou vai evoluir as geoestratégias. E a partir das geoestratégias você vai ter o quê? A hegemonia possivelmente. Isso é geopolítica. Geopolítica é você ter uma ação, é você ter um conjunto de ações, deixa eu colocar isso no plural, ou de ações e práticas, não é ou, ações e práticas realizadas a partir de quê? Do âmbito do poder.
E o poder, acabei de mencionar, ele tem 3 dimensões na atual ordem mundial, tá? Nome disso? Geopolítica. A política é explicada pelo âmbito, pela visão, pelo ângulo da geografia. Então, quando você fala de geopolítica, você está falando de gerenciamento. Quando você fala de geopolítica, você está falando de controle. De quê, professor Almeida Júnior? Do território. E por que isso? Porque é justamente dentro desse território, seu ou do outro, a partir de cooperação ou não, você vai ter a presença de quê? Das reservas de recursos naturais. Então, quando você tem essa posse, quando você tem esse controle, quando você tem esse gerenciamento do território, você tem a geopolítica em ação. Você tem a geopolítica na ativa. Ou ainda, a geopolítica é a interpretação. Boa, né? A interpretação de quê? Das realidades globais. A partir da presença ou não dos recursos naturais. Pegou essa visão? Pegou essa informação geográfica direta, eficiente e eficaz para você? Tá gostando? Já vai, ó, deixando um like aqui pra gente. Por quê? Porque ajuda o nosso canal a crescer ainda mais, tá bom? Lembrando que nós vamos deixar aqui embaixo também para você, porque você precisa compartilhar esse nosso canal. Você precisa compartilhar o canal Bora Atualizar, um link de uma aula também aqui no canal sobre conflitos, tá bom? O link vai ficar aqui embaixo para vocês, ok? Geopolítica e geografia política. Para acabar de uma vez por toda essa dúvida se você tem. Geopolítica, já sabe, são relações internacionais e o poder. A geografia política é a relação entre território e Estado. Ah, professor Almeida Júnior, mas a geopolítica também é uma relação de Estado e território. Sim, mas associado à visão à escala internacional. Entende? Já a geografia política é mais doméstica. A geografia política é uma cerca entre 2 estados, tá? Lembrando que tanto a geografia política quanto principalmente a geopolítica sempre estão associados a 2 coisinhas básicas. Quais são? Limites e fronteiras. Limite é aquela coisa estática, imóvel. Já fronteiras é aquela coisa agitada, porque é feito por pessoas. Limites e fronteiras estão dentro de quê? De territórios, que podem ter ou não, o quê? Recursos naturais seus ou dos outros, tá? Aí eu fui atrás dos principais conflitos. Hoje no mundo existem cerca de 32 áreas geográficas que estão vivenciando conflitos. 32 áreas, segundo a Organização das Nações Unidas. Por vários motivos, tá? Mas eu fui atrás, uns principais motivos, principais motivações que levam os países, as áreas geográficas a entrar em conflito. Território, tá? Aí você entende por que eu falo território. Porque o território tem a presença dos recursos naturais. Ouro, madeira, diamantes, o que mais eu posso citar? Petróleo, terras férteis, água, tá? Então são exemplos de recursos naturais que estão incluídos, pertencentes ou localizados nesse território. Cerca de 40% de todos os conflitos do mundo na atualidade, segundo a ONU, são motivados pela questão de recursos naturais. Daí você vê recursos naturais, geopolítica e conflitos. Pegue a água, por exemplo, certo? Hoje nós temos Por que a água? Tá? Mas a água é um recurso renovável, exatamente. Mas está lembrado que os recursos naturais são distribuídos de forma irregular? Tá? Hoje mais de 38 milhões de pessoas não têm água em sua casa. São mais de 38 milhões de pessoas no mundo, tá? Segundo os órgãos reguladores da ONU, que não têm contato com água. Então daí você consegue entender por que a água é um recurso natural, geopoliticamente, gerador de conflitos. Por quê? Porque para me ter essa água, eu preciso ter a posse e eu preciso ter o controle. Quando eu não tenho a posse e o controle dessa água dentro desse território, eu preciso manter o quê? A cooperação. Quando eu não tenho a cooperação, eu vou ter o quê? O conflito. Certo? Então isso faz com que o casamento, o alinhamento entre geopolítica, recursos naturais e conflitos. Só para você ter ideia, nós estamos falando aqui de 1,3 trilhão, melhor dizendo, de quilômetros cúbicos de água. Tá? Então quando nós falamos, por exemplo, de água, são cerca de 2,7% de água doce no mundo. Tá? Ah, mas o restante da água pode ser dessalinizada. Mas isso custa muito caro. Tá? Então você tem aí 2,7% de água doce e disso daí você tem apenas 0,3% de água para o consumo. Daí você tem que lembrar a posse, o controle, a cooperação ou o conflito. Entendeu? Então isso faz com que os recursos naturais, eu citei o exemplo da água, eu posso dar o exemplo do petróleo, você leva em consideração o carvão mineral, você leva em consideração outros recursos naturais
Tá? Ah, professor, o sol é um recurso natural de graça. Concordo com você. Ah, professor, os rios são recursos naturais de graça. Por exemplo, nós temos a hidrovia Tietê-Paraná. Uma via que passa os nossos grãos. Tá? Então, uma grande e importante via de transporte de mercadorias. Nós estamos falando de mais de 80% do comércio mundial circulando por águas, tá? Marítimas e continentais. Entende? Mas isso não é andar por andar. Essas águas marítimas e continentais passam por alguns territórios. Daí que a cooperação, tá? Daí entre os acordos ou não, certo? E falando de água, só pra você ter ideia, o Brasil é um país hoje que deve se proteger demais. Por quê? Porque cerca de 12% de toda a distribuição de água do mundo está presente no nosso país. E na América do Sul, 53% de toda a água da América do Sul está presente continentalmente, subterraneamente no nosso país. Só para você ter ideia, só a região amazônica detém 80% das águas disponíveis no nosso país. Infelizmente, apresenta a menor concentração tanto demográfica quanto também econômica. Em termos de população, a região amazônica hoje representa 6%. Em contrapartida, lá nos 42%, 43% da população brasileira hoje que está presente, localizada, situada na macro-região sudeste, eu tenho apenas 6% das águas disponíveis do nosso país. Tá? Aí você vai lembrar, os recursos naturais são distribuídos de forma o quê? Irregular, tá bom? Então não esqueça disso. Outra informação referente a essa geração, não falei que 40% dos conflitos hoje estão envolvendo recursos naturais? Território, em especial água, petróleo, carvão, mineral, água e petróleo. São os dois recursos naturais provavelmente geradores, causas, foco, objetivos, nascente de conflitos no nosso país na atualidade, na nova ordem mundial. Aí eu cito, por exemplo, Israel e Síria com relação ao Rio Jordão. Aí eu cito Turquia, aí eu cito o Iraque. Citamos a Síria com relação aos rios Tigres e Eufrates. Tá? São áreas conflituosas, a Turquia associada hoje com barragens, barrandos desses dois rios históricos. Tá? Então são outros, vários e vários. Por exemplo, olha um conflito motivado pela questão do petróleo. A relação não tão harmoniosa entre a Rússia e a Turquia. Qual é a causa? Petróleo. Petróleo. Tá? Então você tem todo um arsenal, são 40%. O rio Mekong, na Ásia. Vamos ver se eu me lembro aqui os países que são envolvidos pela posse desse rio. Eu tenho China, eu tenho Índia, Bangladesh, eu tenho Tailândia, eu tenho Laos, eu tenho Camboja, eu tenho Vietnã. São 7 países que estão em conflitos por um recurso natural. Quem? O rio Mekong. Tá? Então isso mostra que os recursos naturais realmente têm que ser estrategicamente protegidos ou atacados na nova ordem mundial, certo? Então isso tem que, porque são duas possibilidades, ou eu protejo ou ele é atacado. Então aí vai a importância dos limites, a importância das fronteiras protetivas desses recursos naturais. Por isso que quando você pega uma questão de recursos naturais, geralmente está associado a essa disputa por poder, geralmente está associado a essas estratégias de dominação do território, porque é justamente dominando esse território que você vai ter a posse desses recursos naturais. Lembre-se, geopolítica é a ampliação de fronteiras dentro do seu território e do território dos outros. Certinho? Gostou dessa aula? Gostou? Deixa o like aqui pra nós, ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? Um abraço, professor Almeida Júnior, e como sempre, bons estudos!